A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 30 de março de 2024, estamos aqui e vamos dar continuidade à leitura no livro de 1 Reis. Hoje vamos estar lendo o capítulo 10, 11 e 12. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando em vossos corações, que nós possamos continuar sendo cheios do Espírito Santo, mas que principalmente a palavra do Senhor possa ser revelada aos nossos corações. E nós sabemos que a palavra do Senhor, irmãos, ela tem o poder de nos transformar, ela tem o poder de nos curar, mas ela tem o poder também de falar não só aos nossos corações, mas tocar na nossa alma, no nosso espírito. Que o Senhor nesta noite possa tocar na sua vida e transformar todas as áreas que é a necessidade de ser transformadas. Que o Espírito Santo possa visitar tua casa, visitar teus filhos, visitar os teus sonhos, teus projetos, mas principalmente que Ele possa atender cada uma das tuas orações, segundo a vontade dEle. Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite nós elevamos ao Senhor mais uma vez o nosso louvor e a nossa gratidão. Jesus querido, ser conosco, ó Pai, nesta noite durante a leitura, Pai, desses capítulos. Que o Teu Espírito Santo possa trazer aos nossos corações revelação, entendimento da Tua palavra. E que através da leitura, ó Pai, nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios de conhecimento. Nos dê o dom da palavra, sabedoria, inteligência, entendimento. E ser conosco, ó Pai, durante essa leitura. Ser conosco, ó Pai, durante esse propósito de leitura da palavra do Senhor. Pai, no nome do Senhor, perdoa cada falha, cada fraqueza. Pai, nós te agradecemos pelo fato do Senhor ter nos fortalecido, estar nos abençoando e sendo conosco em cada um desses dias, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, paz do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não criei naquelas palavras, e eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então as naus de Irão que Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaudes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra
ela e os seus servos. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro, além dos seus negociantes e dos contratos dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 aratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encosto até ao assento, e dos leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os seus 6 degraus, de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinham estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e búzios e pavões. Assim o rei Salomão sucedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração, e traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, de vestes e armaduras e especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros. E outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras de cedros em abundância, como figueiras brasas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tirava para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinham 600 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas dos sidônios, e em seguimento de Milcom, e abominação dos abomitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem
que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concertos e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadad, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões de Edom. Hadad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadad um rapaz muito jovem. E levantaram-se Midian, e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustentos e lhe deu uma terra. E achou Hadad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, e a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadad no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era mordomo, disse Hadad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo? Que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além da maldade que Hadad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, e pôs sobre o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, e encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele lhe tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha, e rasgou-as em 12 pedaços. E disse Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu pai, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemos, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parecer reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o
o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas das mãos de seu filho tomarei o reino e tu darei a ti, e as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que ouvireis tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quando ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nabate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a falar a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nos te serviremos. E ele lhe disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões que tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo e o mais grosso do que os lombos de teu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, a Roboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi?
não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre elas reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre as tribos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir o seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, o resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Roboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. A idolatria de Roboão. E disse Roboão no seu coração, agora a idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir a terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou a outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, no mês em que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou altar queimando incenso. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aqui vem falar no livro de 1 Reis, contar a história, né, de Salomão. E eu acho interessante, irmãos, é que Deus ele já sabia que Salomão iria se perverter. Deus, quando escolheu Salomão, ele já sabia que Salomão iria se voltar para outros deuses. Mas mesmo assim, ele ungiu a Salomão e Salomão foi rei. Então eu acho interessante, irmãos, é que Deus ele nos conhece. E mesmo sabendo muitas das vezes que nós vamos errar, que nós vamos falhar, que nós vamos fraquejar, Ele nos escolhe. E o Senhor tem escolhido a mim, tem escolhido a você. Mas aqui não fala, mas nós temos conhecimento que Salomão, ele se arrependeu no final dos seus dias. Quando ele escreve Eclesiastes, é um arrependimento de Salomão, reconhecendo que tudo era vaidade.
Então o Senhor permite ainda que Salomão se arrependa na sua velhice, reconheça seus erros e se volte para o Senhor. Mas por um grande momento, Salomão se desvia da presença do Senhor. E aquilo que o Senhor falara lá atrás a Salomão, para que ele não fizesse, ele faz e se volta, e o Senhor se ira e volta-se contra Salomão. Eu acho interessante, irmãos, que assim também é a nossa vida. Se nós olharmos capítulos anteriores, vai falar da oração que Salomão faz a Deus. É uma oração tão linda, e Deus fala que ouviu a oração de Salomão. E logo mais à frente vai mostrar a queda de Salomão, quando Salomão se envolve com a idolatria das suas mulheres, né? Teve tantas mulheres, e aquelas mulheres a qual o Senhor falou que não era para se envolver, ele se envolve e começa a adorar os deuses que aquelas mulheres adoravam. Então é interessante a gente ver que Salomão foi um ser humano a qual também pecou, falhou, mas que Deus usou de bondade e misericórdia, e ele conseguiu se arrepender, reconhecer o Senhor e consertar o seu erro. Então que nós possamos nesta noite aprender com isso. Mas isso, irmão, também vem sobre as nossas vidas como instrução. Eu vejo a Bíblia, irmãos, como resposta para tudo em nossa vida. Então, se você está vendo que muitas das vezes está começando a trilhar um caminho que não é do agrado do Senhor, ou muitas das vezes tem partido para idolatria, que seja idolatria do dinheiro, que seja idolatria de pessoas, que seja idolatria por si mesmo, né? Então, reconheça Cristo, volte, porque o Senhor tem muito mais, irmãos, sobre a vida de quem é fiel e de quem obedece a voz e a palavra do Senhor. Que o Senhor nosso Deus continue falando nos nossos corações, que através da palavra do Senhor, o Espírito Santo possa direcionar cada caminho nosso, que o Espírito Santo possa direcionar os nossos passos nessa caminhada rumo às mansões celestiais. Porque, irmãos, eu sempre falo que não há sentido na nossa vida se não for para ir morar no céu. Não há sentido estarmos aqui nesta terra lutando e rompendo todos os dias se não for para estar com o Senhor na glória. Então vamos continuar lutando, vamos continuar vencendo, porque Deus, ele tem estado conosco, e o Senhor, ele vai te fortalecer, mesmo você achando que não consegue, mesmo você achando que você está fraco, mesmo você achando que não consegue abandonar seus vícios, mesmo você achando que não consegue abandonar a prostituição. Eu quero te dizer algo nesta noite: Jesus, Deus, ele tem estado com você. E muitas das vezes sozinho nós não conseguimos, mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. E clame ao Senhor por socorro, porque eu tenho certeza que Ele vai em favor da tua vida e vai resgatar e vai restaurar a tua aliança com Deus. Jesus querido, nesta hora nós queremos te louvar, queremos te agradecer por este momento diante da tua presença, diante da tua palavra. Pai, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aprendendo mais do Senhor, mais da tua palavra, mas principalmente, ó Pai, quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço, mais eu vejo o teu amor, mais eu vejo a tua misericórdia, mais eu vejo a tua bondade, ó Pai, para com os teus servos, para com os teus filhos, ó Pai. O teu amor é grande, a tua bondade é grande, a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Então nesta noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, a minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha vida. Restaura a nossa saúde pelo poder que é em ti. Restaura, Senhor, todas as áreas da nossa família pelo poder que é em ti, ó Pai. Sê comigo, sê no nosso meio, sê na nossa casa, ó Pai. Entra, Senhor, nos nossos corações, habita, faça morada, tira tudo que não é proveniente do Senhor, ó Pai, e ser conosco, no nome do Senhor Jesus. Nós elevamos ao Senhor mais uma vez o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor merece, ó Pai, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, no nome do Senhor Jesus. Amém.